Quero te cumprimentar na paz do Senhor Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Mas independente do momento que você está vendo esse vídeo, que você está ouvindo essa palavra, que o Senhor Jesus possa falar ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus possa tocar na tua vida de uma forma especial. E Ele possa ministrar na tua vida de uma forma tremenda nesse dia. Amém? Hoje, basicamente, a gente está finalizando a sequência de versículos sobre as bem-aventuranças. Então, essa é a última bem-aventurança. E ela é literalmente um fechamento de tudo aquilo que a gente já viu nas outras bem-aventuranças. E eu diria até mais. Ela acaba sendo consequência, das bem-aventuranças, mas se nós permanecermos firmes ao Senhor, se nós permanecermos fiéis ao Senhor. Aleluia, a vitória é nossa em nome de Jesus. Então, hoje, Mateus capítulo 5, o verso 10, 11 e 12. Amém? Diz assim: Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Então aqui, nessa última bem-aventurança, como eu disse, para mim, ela é como se fosse uma consequência daquilo, tudo que a gente já viveu nas outras bem-aventuranças. Porque, querendo ou não, e a palavra do Senhor Jesus fala isso, o Senhor Jesus mesmo fala isso na oração dos seus discípulos, que ele orou para os seus discípulos, e ele diz, olha, o mundo os odeia. Não é que o mundo odeia os discípulos em si, mas odeiam eles por causa do amor a Cristo. E odeiam porque eles não são do mundo. Então, por não ser do mundo, por não viver conforme o mundo vive, por fazer as coisas contrárias àquilo que o mundo faz, que é justamente fazer a vontade do Senhor Jesus, o mundo acaba nos odiando. Então, justamente, quando a gente vive todas as outras bem-aventuranças, quando a gente coloca nossos corações sermos verdadeiramente pobres de espírito, choramos pelas nossas maldades, pela maldade dos outros, somos mansos, temos fome e sede de justiça, somos misericordiosos, temos nosso coração limpo, somos pacificadores. Isso incomoda o mundo, porque o mundo jaz do maligno. Então isso, por incomodar o mundo, por incomodar aqueles que estão ao nosso redor, qual é a saída normal, a natural? É justamente perseguir, é justamente caluniar, é justamente falar mal. E uma das coisas que a gente precisa colocar também, logo de cara, falando sobre esse versículo, é que justamente esse falar mal, esse caluniar, esse ser perseguido, não é por qualquer coisa, tá? Então, às vezes fala, estão me perseguindo, mas tá perseguindo por causa de um erro seu. Não, então não é essa perseguição que a palavra do Senhor fala. Ah, estão falando mal de mim. Ah, mas estão falando mal de mim porque eu fiz uma coisa que era contrária à vontade do Senhor. Então não se enquadra nisso. Então, esse perseguir, esse falar mal, esse injuriarem e tudo mais, não é referente a uma coisa que nós fazemos de errado ou coisa que nós fazemos contrária à vontade do Senhor e com isso damos brechas para que as pessoas falem. É justamente você fazer exatamente tudo certo, conforme a vontade do Senhor, viver a palavra do Senhor Jesus e por causa disso as pessoas te perseguirem. E por causa disso você ser injuriado. E por causa disso as pessoas criarem situações, muitas vezes gerando mentiras para poder te caluniar, para poder tentar trazer alguma coisa contrária a você. Então, não é por erro próprio, mas sim por viver o Evangelho, pregar a Cristo, fazer a vontade do Senhor, que justamente podemos ser vítimas justamente de perseguição ou injúrias, ou pessoas mentindo, disserem qualquer mal contra nós. Isso por causa do amor a Cristo. Então, bem-aventurados são aqueles que sofrem, que padecem, que estão sofrendo essas perseguições, sofrendo essas provações por amor a Cristo. E nessa questão a gente pode abrir um pouquinho mais o leque, A gente pode pensar no extremo, que é a perseguição que traz feridas físicas e, consequentemente, depois a morte, que a gente vê muito no começo da igreja primitiva e assim até antes nos profetas que sofreram por amor à palavra do Senhor. Na igreja primitiva também, os primeiros cristãos, a gente vê que mais ou menos até o século segundo, terceiro depois de Cristo, a igreja foi fortemente perseguida,
porque justamente pregava a Cristo. E por pregar a Cristo, por viver a palavra do Senhor, por viver a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, os cristãos eram perseguidos e isso eram castigados nos seus corpos e muitas vezes levados à morte. E esses castigos que a gente vê, a gente às vezes não para poder meditar, não para poder ver a profundidade disso, mas tem relatos, tem escritos que falam de torturas extremas na vida das pessoas, né? Desde a questão de chicotadas, torturas físicas no ponto de muitas vezes ter os seus corpos mutilados, ter os seus corpos envoltos num óleo, por exemplo, e serem queimados vivos, ou ter os seus corpos mutilados e verem os seus órgãos sendo queimados na sua frente ali, pedaços do corpo sendo queimados na sua frente. Então a gente vê relatos de justamente torturas profundas, né? E que os nossos irmãos que no começo da igreja sofreram por amor a Cristo, por não negarem a fé, por não negarem aquilo que acreditavam que era justamente a vontade e a palavra do Senhor Jesus. E aí depois também, durante toda a história da igreja, a gente vê também vários relatos, porque por mais que a igreja parou de ser, digamos assim, a perseguida depois do século III, basicamente, para ser o nome a religião do império, aqueles que verdadeiramente buscavam viver a palavra do Senhor, aqueles que buscavam e lutavam contra, muitas vezes, aquilo que a igreja estava se tornando, que já era fora da palavra do Senhor, e por estarem defendendo o evangelho, eles sofreram também tamanhas destruições nas suas vidas. A gente vê tantos mártires também depois sendo vítimas já da igreja católica, né? Mas por pregarem a palavra do Senhor, por falarem do verdadeiro evangelho e batalharem contrários a isso, né? E a igreja, muitas vezes, a igreja católica, olhando como uma heresia, acabavam queimando esses cristãos, acabavam torturando esses cristãos, acabavam sentenciando a forca, sentenciando a serem degolados. Então a gente vê tantas coisas que aconteceram, tantos cristãos que já sofreram. E também não só nos tempos antigos, mas nos nossos tempos atuais. Graças a Deus o Brasil é um país que a gente não sofre esse tipo de consequência, digamos assim, né? Mas em outros países a gente vê tantos cristãos que são presos, que são mortos, que são torturados, que são queimados por amor a Cristo. E isso acontece nos nossos dias de hoje. Graças a Deus no Brasil não acontece, mas isso acontece em muitos outros países. Então a gente vê nesse primeiro ponto uma tortura, uma perseguição, uma coisa mais física e de certa forma que tem as suas consequências mais extremas. Mas ao mesmo tempo a gente também pode analisar os outros tipos de perseguições que nós sofremos, os outros tipos de afrontas que nós temos. E isso vai desde palavras até torturas psicológicas, até tantas outras coisas, porque a gente sabe justamente que quando nós servimos ao Senhor Jesus, o mundo ali não fica feliz. Então ele vai se levantar contrários à palavra do Senhor. E ele vai se levantar contra a gente. E muitas vezes vai falar contra as nossas vidas, ou nós podemos de alguma forma sofrer uma perseguição no serviço, ou sofrermos uma perseguição na faculdade, ou na escola, ou no nosso bairro. Ter tantas coisas, justamente por nós servirmos a Cristo. Às vezes você pode pensar e falar, mas como é que pode? Essa pessoa eu não tenho nada, a pessoa não tem nada contra a minha pessoa, eu não fiz nada para ela, e como é que pode ela me perseguir? Como é que pode ela falar mal de mim? E como é que pode ela se levantar contra mim desse jeito? É justamente o que a palavra do Senhor fala. Na real, não está se levantando contra nós, está se levantando contra Cristo. Está se levantando justamente porque nós vivemos a palavra do Senhor e fazemos a vontade do Senhor. Então, não somente aquelas torturas físicas e chegando à morte, mas hoje em dia a gente também tem muito nessa questão de pessoas que se levantam contra nós, falam muitas coisas contra nós, muitas vezes caluniam, falam mentiras, inventam coisas para poder tentar nos trazer dificuldades, né? Então, a palavra do Senhor fala, bem-aventurado aqueles que sofrem, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, que quando falarem de nós, quando nós nos caluniarmos, para nós o que? Nos alegrarmos, exultarmos na presença do Senhor. Aleluia, nos alegrarmos porque verdadeiramente nós estamos sendo imagem e semelhança de Cristo. Se nós estamos incomodando o mundo, se nós estamos incomodando as pessoas que estão ao nosso redor, e lembra sempre disso,
Não é por uma coisa que nós fizemos ou por algum erro nosso. Mas se as pessoas se incomodam com a nossa vida, com aquilo que nós fazemos, como nós fazemos, é a palavra do Senhor se cumprindo em nós. É nós justamente sendo perseguidos por amor a Cristo, porque vivemos a palavra e a vontade do Senhor. Então o mundo não se alegra e com isso ele vai batalhar contra. Então que nós possamos olhar essa palavra, esse finalzinho já das bem-aventuranças, e nós possamos colocar isso em nossos corações. Se nós estamos vivendo a palavra do Senhor, se nós queremos viver verdadeiramente o evangelho verdadeiro de Cristo, o mundo não vai estar contente com as nossas vidas. Ele não vai ser o nosso amigo. O mundo não vai dar um tapinha nas nossas costas e falar, isso aí, continua assim. Muito pelo contrário. Ele vai batalhar contra o evangelho. Ele vai batalhar contra a palavra do Senhor. A gente vê, eu não sei, eu particularmente não sei qual é a história daquele jogador de vôlei, se ele é cristão, se ele não é cristão, se é somente uma ideia do seu coração realmente, que é essa concepção de família. Mas a gente vê por causa de uma situação que ele levantou, as consequências que foram na vida dele, né? Então, quanto mais você vivendo toda a palavra do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, buscando a vontade do Senhor a cada dia, você vai ver que justamente o mundo ele não vai se compactuar com isso, ele não vai se alegrar com isso, mas ele vai batalhar contra a sua vida. E assim vai vir a perseguição, assim vai vir a afronta, assim vai vir calúnias, injúrias. Mas passe tudo isso dando glória ao Senhor, se alegrando, assim como o Senhor Jesus fala, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Se alegre, exulte na presença do Senhor Jesus, aleluia, por estar sendo perseguido, por estar sendo caluniado, não por sua causa, mas por amor a Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê um resto de semana agora abençoado, debaixo da graça, debaixo da unção dele. É o que eu desejo para a tua vida, em nome de Jesus. Fique na paz.